Então vamos iniciar mais uma playlist e nesta playlist o tópico será o de ponteiros e endereçamento de memória. Já havia mencionado em outras oportunidades, especialmente em sala, que na linguagem C existe o conceito de endereço de memória associado às variáveis que nós declaramos e trabalhamos, certo? Então, normalmente, a quantidade de bytes que é necessário para armazenar um tipo de dado, ele vai depender do tipo que vai ser utilizado. Então, um inteiro, normalmente, a gente precisa de 4 bytes para armazenar, uma variável do tipo float também, uma variável do tipo double já necessita de 8 bytes, e isso vai depender do tipo que você está trabalhando. Então, quando a gente declara aqui, por exemplo, a variável x do tipo float, é reservado em memória um espaço que é necessário para armazenar um valor do tipo float. Então, para esse exemplo aqui, está sendo reservado esse espaço aqui em cinza, que vai ser o espaço onde os valores armazenados em x serão colocados em memória, certo? Então, perceba que a variável x ela possui endereços de memória associados a essa variável. Então, o endereço inicial aqui seria o 0D5, para fins de ilustração, e esses endereços aqui, 0D5 até o 0D8, são os endereços associados a essa variável x, que vão ser utilizados para armazenar esses valores. Então, qualquer variável que você declare ao longo do seu programa, ela vai ter um espaço de endereçamento, um endereço inicial associado a essa variável que normalmente a gente acessa utilizando aquele operador do i comercial, quando a gente necessita fazer uma leitura através de um scanf, e que a gente pode também acessar esse endereço e exibir no próprio print também. Isso é possível. Então, de forma bem simples, objetiva, a gente tem que um ponteiro é uma variável que vai armazenar endereço de memória. Então, até então, a gente vem trabalhando com variáveis que armazenam tipos, valores associados a um determinado tipo, um valor inteiro, um valor real, ponto flutuante, de dupla precisão ou caracteres. Ou ainda a gente também vem trabalhando com tipos estruturados de dados através de structs, mas agora a gente vai passar a trabalhar também com variáveis que são capazes de armazenar endereço de memória. Então, essa forma de acesso à memória é feita através desse endereço, dos bytes, e para isso a gente trabalha com essas variáveis do tipo ponteiro. Então, em termos de declaração, para você declarar uma variável do tipo ponteiro, basta colocar aqui o asterisco antes do nome da variável, e a partir disso você consegue fazer atribuições a essa variável usando endereço de memória, certo? E aí nos próximos exemplos eu vou mostrar tanto um primeiro exemplo em que a gente faz uma atribuição inicial, como também a modificação do conteúdo dessa variável através do próprio ponteiro, da variável tipo ponteiro, ou também do acesso direto à própria variável. Bem, aí existe esse conceito também, dependendo do material que você estuda, existe esse conceito de apontador, que vai ser justamente essa variável que vai conter esse endereço de memória. De forma gráfica, quando eu for ilustrar aqui usando o Python Tutor, existe essa representação, esse entendimento de que aquela variável do tipo ponteiro ela faz um apontamento para outra variável, e isso vai ficar mais claro daqui a pouco, certo? No exemplo. Então, uma variável ponteiro do tipo inteiro, ela aponta para uma variável do tipo inteira, certo? Então, sempre que você declarar uma variável do tipo ponteiro, ela precisa apontar para uma variável do mesmo tipo. Então, em C existe essa restrição, tá? Bom, e aí, conforme eu já tinha mencionado, para a gente armazenar um endereço no ponteiro, basta que a gente faça uma atribuição de um endereço, que pode ser de uma variável, ou pode ser também de chamadas de função, de funções de sistema, através de, por exemplo, uma função chamada malloc, que serve para alocar memória em tempo de execução.
Então, essa atribuição ela pode ser feita tanto usando aquele comercial para uma outra variável, como também a gente pode fazer essa atribuição em tempo de execução, alocando blocos de memória conforme nossa necessidade. Então, a seguir eu vou mostrar dois exemplos. Um exemplo inicial, ilustrando a declaração de uma variável do tipo ponteiro, acesso e modificação dos valores da variável através do ponteiro e, posteriormente, vou trazer um exemplo aqui do malloc, como é que a gente faz essa alocação em tempo de execução e também do uso da função realloc, que serve para você modificar o tamanho do bloco de memória que foi alocado com o malloc, certo? Então, você vai ver esses exemplos daqui a pouco.